resumindo o estudo que veremos aqui, trata sobre o tema Aspectos históricos aplicados ao turismo. Esta agenda fala como a história influencia a nossa sociedade e, mais ainda, de como o guia de turismo pode utilizar os conceitos da história de modo constante em seu trabalho. Não se esqueça que não existe um só local que você visite que não contenha história. Então, vamos lá. Tudo que fazemos individualmente e coletivamente fica registrado de algum modo em nossa sociedade. Esses registros são alvo do estudo da história. Estudar e explicar como cada um dos povos de nosso planeta surgiu e se desenvolveu, e todo o legado de construções e costumes que eles deixaram, é o papel desta ciência. Vejamos um exemplo de como o estudo da história funciona. Os romanos, após se organizarem e começarem a expansão, aos poucos foram adotando um modelo de governo, onde o imperador detinha o poder. Pois bem, com a decadência do Império Romano, surgem na Europa as monarquias, que serão o modelo de governo vigente por muito tempo. Mas em algum momento também entram em decadência e darão lugar à democracia, que é um modelo adotado atualmente em boa parte dos países ocidentais, como os Estados Unidos, que elegem a cada 4 anos seu presidente. Vejam como os fatos, de algum modo, fazem parte de uma cadeia de acontecimentos. E como poderíamos entender esse processo sem a história? Possível, não? Agora imagine se em algum momento os europeus não tivessem se lançado ao mar em busca de novos caminhos e territórios. Provavelmente não teríamos como realizar viagens. A partir das caravelas portuguesas, hoje podemos navegar em gigantescos navios de cruzeiro. Poderíamos fazer diversos outros relacionamentos entre fatos antigos e acontecimentos modernos, que explicam o funcionamento de nossa sociedade atual. Mas com certeza você já compreendeu estes relacionamentos, não é mesmo? Existe ainda uma consideração importante que devemos fazer sobre a história. Ela não é construída somente por heróis, grandes figuras ou a elite econômica de um povo. Todos nós somos parte da história. E isso é importante de ser compreendido, já que, como guias de turismo, não poderemos desconsiderar os fatos e contos mais simples que estão à nossa volta. Aquela história que sua avó contava sobre sua cidade pode ser uma ótima forma de envolver o turista nos encantos de uma localidade. O turismo está intimamente relacionado com a história. Não é incomum encontrarmos turistas que querem viver os costumes de uma localidade, seja conhecendo a gastronomia, seja através do folclore ou ainda com os costumes locais. A história é fundamental para que, antes de qualquer coisa, você compreenda o porquê das coisas serem como são. As realizações de um povo também têm sua história. É muito mais interessante para o turista descobrir, de fato, o porquê daquilo existir, muito mais que simplesmente saber o ano que o determinado monumento foi construído e por quem. Tomemos como exemplo a Torre Eiffel. Sabemos que é um símbolo francês e que do alto dela se tem uma ótima vista de Paris. Mas você sabe por que ela foi construída? Pois bem, a Torre Eiffel foi um projeto arquitetônico que procurava demonstrar o uso do ferro em grandes estruturas e foi levantada para a Exposição Universal que acontecia em Paris em 1889. Depois de 20 anos, o contrato de concessão do terreno para a construção da torre venceu, e ela foi inclusive ameaçada de ser demolida. Mas tinha grande importância como antena de rádio, e foi mantida. Hoje é um dos atrativos turísticos mais visitados do mundo. Viu como alguns detalhes sobre a história de algo pode estimular o interesse em um assunto? Conhecer a história propicia a maior possibilidade de oferecer experiências diferenciadas ao turista. Nunca deixe de se aprofundar ao máximo nas informações de um local. E não se esqueça de conversar muito com as pessoas do local que visita, pois os moradores sempre têm a acrescentar à história com sua visão local.
O guia de turismo tem a obrigação de aprender sobre a história local e de onde se leva um turista. Para encerrar nosso resumo, vamos ver alguns elementos de história que podem ser utilizados pelo guia. Costumes locais, desde o modo como as pessoas se alimentam até o modo como se cumprimentam. Música, estilos locais, principalmente os tradicionais, sempre atraem o interesse dos turistas. Lendas e mitos são curiosidades que podem trazer muita fantasia à experiência do turista. Construções, o modo como uma cidade, por exemplo, se desenvolveu e até mesmo os materiais utilizados nas construções. Monumentos, quem ou o que homenageiam. Personalidades históricas, as pessoas que se destacaram de alguma maneira naquela comunidade. Encerramos assim, então, nossa agenda de aspectos históricos aplicados ao turismo.